Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre decoração como expressão pessoal. Comigo no estúdio está a arquiteta e urbanista Cristina Scalise Orodischi. Bem-vinda. Oi, Ney. Muito obrigada pelo convite. E muito obrigado a você que está nos acompanhando neste momento. Fique com a gente, o tema vai ser interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, decoração como expressão pessoal. Comigo no estúdio está a decoradora, arquiteta e urbanista antes disso, Cristina Scalise Orodischi. Bem, eu gostaria, antes de entrarmos na temática, que as pessoas soubessem um pouco melhor quem é a senhora, embora eu conheça. Estou aqui usando o tratamento cerimonial, mas nós somos amigos já de longa data. E poucas pessoas sabem o quão qualificados são Cristina Scalise Orodischi e Constante Orodischi, que também é uma referência dentro da parte de arquitetura e planejamento no país e hoje trabalha e mora em Ponta Grossa, junto com a senhora. E daqui a pouco eu quebro o tratamento cerimonial, mas acho que por enquanto deve prevalecer. Mas numa empresa especializada em tornar lares mais aconchegantes, que é a obra-prima, molduras e decoração de interiores. Então, vamos começar pela sua formação profissional. A senhora se formou em arquitetura onde? Eu me formei em arquitetura no estado de São Paulo, na Universidade Brás Cubas, e após estar formada, eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na área de planejamento. Planejamento e urbanismo. Planejamento e urbanismo. Mexendo com trânsito. Mas na área de transportes públicos. Ou seja, mexer com transporte em São Paulo nunca deve ter sido agradável, né? Mas sempre é agradável, porque o mínimo que você consiga que melhore, já é muito, é uma glória. Em São Paulo eu acredito que sim, porque eu acho que ninguém acreditava que ela se transformaria numa cidade do tamanho que é hoje. E pelo menos era um desafio interessante todo dia. Não, todo dia, e continua sendo, né? Verdade. Porque cada vez está maior e cada vez as pessoas precisam ser mais especializadas para lidar com o trânsito, que não é brincadeira, ele transforma a vida das pessoas todo dia. Essa preocupação com as pessoas, com a vida das pessoas, a preparação dentro do ambiente acadêmico, com arquitetura, fez com que vocês viessem a Ponta Grossa já há alguns anos. Faz quantos anos que vocês estão aqui e mudaram radicalmente de ramo, indo para o setor de decoração de interiores? Exatamente. Nós viemos, vai fazer 20 anos que a gente veio, exatamente 4 de janeiro. E que nós abrimos a nossa loja aqui em Ponta Grossa foi em março. Em maio. E então vai fazer 20 anos que a gente está por aqui. Puxa vida, que interessante. Passa rápido, né? Parece que foi ontem, né? E dentro dessa linha de atender as pessoas, o fato de vocês não serem da cidade, embora terem parentes aqui, e terem conseguido sucesso onde outros falharam, demonstra que vocês foram muito bem acolhidos pela comunidade. Com certeza. Nos sentimos muito bem acolhidos, tanto que agora, pelo tempo que a gente já está aqui, eu já falo que eu sou pontagrossense, já sou daqui. É natural. Eu também me sinto assim. Faz um bom tempo que eu me encontro em Ponta Grossa. Faz um bom tempo. Para ser mais exato, 29 anos. Completou dia 1º de agosto, 29 anos que eu estou em Ponta Grossa. Também me considero pontagrossense. E eu gostaria agora de entrar na temática propriamente dita. O que é decoração? Vamos pelo básico? Olha, a decoração seria deixar o ambiente bonito, bem coordenado e que a pessoa se sinta bem dentro dele. Com todos os móveis, os utensílios domésticos, né? Ou não, né? Se for uma área pública ou de população, que a população use, mas assim, a decoração do lar da gente seria isso. O que eu vejo como observador que sou, e nas várias entrevistas que eu fiz, eu noto dois extremos.
um utilitarismo muito presente em Ponta Grossa, em vários lares, ou seja, o que é útil está aqui na minha mão, etc. e tal, principalmente na casa de homens que vivem sozinhos, ou de pessoas mais humildes que acham que não podem ajeitar a casa, e na verdade é mais fácil às vezes do que se imagina com um pouco de criatividade. Com certeza. E vejo também o oposto, às vezes uma casa entulhada de enfeites, que também não deve ser bom nem para locomoção dentro da casa, e deve ser um pesadelo para a diarista que tem que limpar os objetos. Não é fácil de manter, né? Ou para quem limpa os objetos, às vezes não é a diarista, é o dono, a dona do imóvel. Mas esses extremos acontecem porque o brasileiro nem sempre tem, e a impressão que eu tenho, a noção exata de como ponderar isso. Quando a senhora conversa com o cliente, a senhora procura extrair desse diálogo aquilo que mais aparentemente vai combinar com ele? Olha, Ney, como eu sempre digo, eu não sei pôr um quadro na parede sem saber qual é o estilo de vida da pessoa. Então, para eu conseguir pôr uma moldura num quadro, para pôr um papel de parede, eu preciso saber como ela vive, se ela trabalha fora, se ela tem uma vida corrida, se tem filhos pequenos. Então, você tem que fazer um histórico da vida da pessoa. Eu preciso saber as cores de preferência, tudo, porque quem vai morar lá é ela. Né? A minha parte seria a orientação para ela ter um ambiente bonito, moderno ou clássico, conforme ela gostar, né? E que sirva bem, que ela se sinta em casa e que a família toda se sinta bem acolhida. Eu noto que a decoração é uma expressão da personalidade. E como expressão da personalidade, a questão toda é a seguinte: Sócrates já disse, conhece-te a ti mesmo. E não tem tarefa mais difícil. Às vezes os outros nos conhecem melhor do que nós mesmos pela própria observação das nossas ações, das nossas palavras. E às vezes somos pegos com revelações que não sabíamos sobre nós mesmos por um psicólogo, por exemplo. Nessas conversas é possível extrair a essência de quem é cliente? Olha, porque a gente lida com uma parte bem assim, pessoal, bem emocional, o tipo de vida que ela leva, o que a pessoa gostaria de que fosse a casa dela, porque ela às vezes quer mudar um pouco do estilo de vida, ou assim, numa conversa franca, você extrai todos esses detalhes que depois vão te ajudar a compor o ambiente que você vai montar. Na sua loja tem um chá de canela que é uma delícia, né? Obrigada. Então serve quase como divã, as pessoas se acalmam ali. Eu mencionei isso pelo seguinte: quais são os tipos psicológicos mais frequentes que buscam ajuda? De uma forma genérica, assim, nada conceitual dentro da área da psicologia. Assim, todo tipo de pessoa, né? Dos mais variados. Oi? Dos mais variados. Dos mais variados. Desde o tipo de pessoa que é bem decidida, sabe o que quer. Olha, eu quero assim, assado, quero que seja em tal cor. Já tem o plano na cabeça, então é muito fácil, é só você concretizar. E a pessoa que quer deixar a casa de alguma certa maneira, que ela não sabe o que é. Daí fica difícil. Aí entra ajuda. Aí entra ajuda. Então, aí sim, você tem que, com a conversa, descobrir tudo a respeito dela, assim, da vida dela, do modo de vida dela, para você tentar localizar ela dentro da casa. Porque senão ela vai se sentir uma estranha no ninho. Não existe nada pior do que você chegar em casa depois de um dia de trabalho e não se sentir acolhido pelo ambiente. Pois é. Pelo menos é o que eu acho, né? É verdade. Dentro dessa camada de público que precisa de orientação, a gente usa, por exemplo, a psicologia das cores, isso funciona. O azul para acalmar. Eu, por exemplo, gosto muito do fundo do meu programa porque eu considero esse azul mais escuro muito semelhante ao azul do mar mais profundo, ainda com luminescência, dependendo, obviamente, de qual oceano nós estamos falando. Mas me traz à mente a imensidão azul, então é um pouco mais calmo.
né? Me transmite essa sensação de calma. Assim como o marrom, por exemplo, transmite um tom de seriedade, de sobriedade, muito similar ao preto. O preto muito mais sóbrio do que o marrom. As cores mais tidas como quentes, o amarelo, o laranja, que são cores bem vivas, né? Isso funciona realmente de acordo com a personalidade das pessoas? Então funciona, Ney. Você parte do princípio assim, que, vamos supor, a parte da casa que seria mão de homem, mas fica o escritório, o home, você faria uma parte mais, uma decoração mais séria, mais sóbria, mas também depende da pessoa. Não é porque é um escritório de homem que tem que ser sóbrio, depende muito da personalidade dele. Aí você pode pensar, um quarto de criança tem que ser muito alegre, muito colorido, depende da criança. Se é uma criança muito agitada, com certeza que a mãe não vai querer usar cores muito fortes, porque agita. Então vai fazer um ambiente mais tranquilo, mais neutro, mais leve, né? Para ficar um lugar onde ela brinque tranquilo e depois durma, né? Então as cores funcionam muito. Então a psicologia das cores não é bobagem? Não, não é. Não. Então tá. Eu sempre tive essa dúvida se era ou não bobagem, ou se era só uma sensação minha. É porque você já imagina, se você for uma pessoa muito agitada, você se coloca num ambiente onde tem um papel de parede todo, muito movimento, com cores, você não aguenta ficar muito tempo lá dentro. Quando você vê, você está extremamente cansado e não sabe por quê. O cansaço é visual, então? É. Visual e automaticamente É. psicológico, né? Que coisa interessante isso. Dentro dessa linha de decoração, o que eu posso perceber pela sua fala é que a casa não precisa ser decorada de um modo só. Ela pode ter várias texturas e cores dependendo da finalidade do ambiente, é isso? Com certeza, com certeza. Conforme o ambiente que você usa, conforme como você vai ser o ambiente que você usa. O teu escritório pode ter, vamos supor, se recebe clientes na tua casa, então ele precisa ter um certo aspecto, um home onde você vai ficar mais à vontade, e você é uma pessoa alegre, então você quer uma decoração mais divertida, você tem filhos adolescentes, então tudo a gente pode ir adequando, mas desde que a casa também forme um conjunto harmonioso, né? Porque não dá para ser como se ela fosse pedaços de uma loja, que cada ambiente é uma coisa. Ela pode ser de acordo com o uso dela, de acordo com a sua personalidade, mas tudo dentro de como se diz, dentro de uma harmonia geral. Dentro de uma harmonia geral. Eu sei que é difícil encontrar essa palavra, porque nem sempre funciona essa ideia, essa concepção de uma harmonia geral naquilo que o cliente gosta. Se ele tem um espectro de gostos variados, ou seja, eu na música, por exemplo, consumo praticamente tudo. Eu ouço praticamente tudo, tirando o funk. Deixar bem claro, o funk carioca, né? James Brown, que é funk de verdade, daí eu consumo, eu gosto muito. Mas eu consumo praticamente tudo como música. E no que se refere à decoração, eu acho uma coisa mais linda que a outra. Eu lembro muito de Pablo Picasso, quando ele olhava um determinado objeto e ele dizia, eu não posso viver sem isso. Né? Ele era muito amigo de Jorge Amado e Zélia Gattai, e Zélia Gattai, em um dos seus livros, relata isso, né? Ele não podia viver sem um determinado objeto, a casa dele era um museu. Mas era um artista, tinha uma visão diferente das coisas. Quando a gente fala num espectro muito amplo, não é adequado, por exemplo, você colocar numa parte da casa móveis rústicos, que lembram uma fazenda, e na outra o estilo funcional dos anos 60, bem clean. Ficaria completamente distante, né? Ficaria mais ou menos. Se você, vamos supor, fizer a parte da churrasqueira, que é uma churrasqueira mais isolada da casa, você pode fazer ela totalmente rústica e lá a parte interna da casa você fazer uma decoração mais nesses anos que você falou. E o
o que não dá é para misturar muito. Embora na decoração bem moderna, você pode pôr uma peça bem clássica, um espelho bem clássico, trabalhado. Não destoa? Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Ele aparece mais e a modernidade da sala fica mais realçada. A gente já vai chegar. Colocar, né? A gente já vai chegar um pouco em mobília. Eu queria falar sobre uma prática que não é comum no Brasil. Todo mundo está acostumado a pintar a casa. E pintar a casa custa caro. A verdade é essa. Em primeiro lugar, é desagradável, faz uma determinada sujeira. Se é um bom pintor, ele é caprichoso, ele forra o chão adequadamente, ele é respeitoso com as pessoas, né? Mas, infelizmente, a qualificação de mão de obra no Brasil não é a mais adequada, né? Eu respeito muito os pintores de casas, porque é um trabalho extenuante e, se forem pessoas caprichosas, é um trabalho também que exige um certo grau de detalhismo. Não é só meter o pincel, sem mais nem menos. Existe toda a fase preparatória para a pintura. Mas vocês lidam com papéis de parede na loja. Me aparenta ser muito mais prático, ou não é? É mais prático pelo seguinte, ele já funciona como uma decoração mesmo, né? Embora a cor também, né? Mas você já tem a cor no papel, você tem o movimento no papel e o papel é lavável. Então, assim, no início de tudo, você até pode fazer uma conta em que o papel sai mais caro que a pintura da casa. Sendo que a casa, de 2 em 2 anos, você tem que estar pintando de novo. E o papel, como era lavável, ele dura muito. Depois da segunda pintura que você deu na casa, o papel já está ganhando de valores, já sai muito mais barato. E assim, para você colocar o papel e pôr o papel, é um serviço muito limpo. Não faz sujeira, não fica cheiro. Então, assim, 1, 2 dias, depende, lógico, do que você vai fazer, a casa está renovada. Em 2 dias, limpa. Você pode dormir no mesmo ambiente que colocou o papel e não tem sujeira nenhuma, como você falou, não fica lá o pintor dias e dias andando pelo meio da tua casa, né? É uma coisa bem prática o papel. E o dia que você não quer mais, chama a pessoa lá, ele vai, tira o papel, joga fora, já coloca outro. 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, é um pouco mais caro, então, do que uma pintura convencional. Se você for orçar assim, a tinta pelo papel, papel importado, os designers fazem o papel, né? Existe um trabalho de criação em cima? Sim, existe um trabalho de criação em cima, coisa que não é tanto, a tinta não tem tanto disso, né? Então, e o papel é importado, a tinta nacional, então fica um pouco mais caro. Mas aí quando você conta que o papel, você não precisa, principalmente quem tem criança, né? O papel você não tem que trocar a cada 2 anos, como a pintura você tem que fazer a cada 2 anos, senão a casa fica suja, ele sai muito mais barato. Uma pergunta, aí a senhora está falando do produto em si, tinta versus papel, mas se computar a mão de obra, daí o papel sai mais barato? A mão de obra, sim. Se computar a mão de obra, né? Porque a mão de obra para fazer a pintura é muito mais cara. Para fazer a pintura é muito mais cara. Foi nisso que eu pensei quando eu fiz a pergunta. Em relação a ser lavável, ele é resistente, então, esse papel? Ele é resistente. Durabilidade, assim, dada pelas empresas é de 15, 20 anos. Agora, uma casa bem cuidada, que não aconteça nenhuma tragédia em cima do papel, dura muito tempo. Casas com problema de umidade recebem bem o papel de parede? Então, assim, não recebem bem. Mas a umidade é um problema, muitas vezes, da época da construção, que você não é fácil resolver e muitas vezes não consegue resolver. Ou, então, uma umidade que vem das pastilhas da parte externa da casa, que é prédio, tem as fissuras, aí para fechar aquilo lá, tem que ser do lado de fora do prédio. Então, é complicado, sempre umidade. Mas tem um truquezinho que a gente usa na colocação de papel de parede que evita que a umidade estrague o papel. Que interessante. Mas é muito importante que se fale desse problema quando você for comprar o papel. Porque se não for completamente sincero nesse processo, daí acaba estragando e perdendo o produto. Ah, sim, com certeza. Que tipo de papel de parede as pessoas escolhem? Normalmente com desenhos
que são geométricos, formas geométricas, ou então com paisagens, ou papéis lisos. Eu não sei nem se existem papéis de parede lisos. Não existe, assim, pelo menos aqui no Brasil, o papel com paisagem. Porque como esses papéis são tiras, então elas formam desenhos, mas não paisagens. Perfeito. Sabe? Um tema, assim. Mas aí depende de cada um. Tem gente que quer uma coisa discreta, que não quer desenho, gosta da praticidade do papel. Tem pessoas que gostam de um papel bem exuberante, aí tem que combinar bem com a decoração da casa. Tem gente que é mais discreto, gosta de uma lista, que fica bem sóbrio, fica chique. Então, isso do que vende tudo. Jovens gostam de coisas mais alegres, de geométricos, mais cores. O que me chama a atenção é a praticidade. Muito prático. Enjoou, trocou. Enjoou, trocou. Então é uma coisa que não cansa muito. Às vezes você, por exemplo, vai usar uma construção de estilo rústico, que eu gosto muito. Eu gosto muito. Ainda gostaria de ter pelo menos uma casa, nem que fosse em um lugar mais retirado, nesse estilo, com o tijolo cru aparecendo e tal. Vai ser sempre assim, né? Agora, com uma parede lisa, usando papel de parede, eu posso, dependendo do tamanho do meu bolso e principalmente do meu gosto, se for muito oscilante, trocar, morar numa casa nova em intervalos curtos de tempo, vamos dizer assim. Não, mas é verdade, porque se você, vamos supor, tem uma casa que usou pintura, aí você, como gosta do rústico, não, eu quero deixar minha casa mais rústica. Colocamos um papel de parede de tijolinho ou de tábuas, muda-se alguns móveis, pronto, você já está numa casa rústica rapidamente. Né? E coisa que com pintura ou sem truques assim você não vai conseguir. Tem papéis que imitam texturas? Tem, muitas texturas. Com papéis com brilho, com texturas, com desenhos de, como eu falei, de tábuas envelhecidas, papéis muito luxuosos, com brilhos, com laca, tem de tudo. Eu não sabia que papel conseguia imitar a textura, que coisa impressionante. E de onde que eles são importados? Olha, os papéis que eu trabalho normalmente são mais europeus. Europeus? Pelas características da sua loja, eu tem acredito. muito papel da Coreia, também China, mas eu prefiro trabalhar com papel italiano, francês, alemão, muito bom papel. Da Coreia eu não duvido da qualidade, da China eu fiquei meio impressionado agora. Bom, se bem que os chineses fazem tudo, né? Fazem tudo. Eu admiro muito o povo chinês pela disciplina que eles têm, né? Mas o povo coreano é fabuloso também. Também. Então, e o material é bom, o material da Coreia? Só por curiosidade. Eu não trabalho com material. Mas já ouviu falar? Já ouvi falar, não ouvi reclamação, mas eu mesmo não trabalho. Prefere os papéis europeus? Eu prefiro. Ele já tem mais tradição também, né? Já tem uma tradição muito de uso também, né? Porque se você olhar qualquer filme antigo ou castelos, o que for, né, da Idade Média, já tinha um papel de parede, né? Na Inglaterra, muito papel de parede, né? Eu acho que dá fica um ambiente mais aquecido também. E lá na Europa faz muito frio, né? E acho que o uso do papel de parede deixa com uma carinha mais de aquecida a casa, mais aconchegante, né? Mais próxima daquilo que a pessoa deseja. Isso. E aí entra também, de novo, a questão da psicologia das cores e da psicologia de quem está comprando. Sim. Do perfil psicológico, melhor dizendo, de quem está comprando. Com certeza. Então, porque a pessoa que enjoa muito fácil das coisas, tem que procurar não orientar a colocar alguma coisa muito forte, muito exuberante, muito trabalhada, que normalmente já cansa a vista, de uma pessoa que é muito agitada vai cansar mais ainda, né? Então é tudo assim, uma conversa, você tem que ir olhando, separando, até você coordenar o que ela gosta com o que fica bom. Tá certo. São duas coisas. Muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. Tema de hoje, decoração como expressão pessoal. Comigo no estúdio está a arquiteta urbanista e decoradora, dona da molduraria Obra-Prima, Cristina Scalise Orodischi. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre mobiliário. Nós falamos sobre a questão das paredes. Existe sim, lógico, mas daí eu já acho que é um assunto que renderia um programa à parte, a questão arquitetônica. Porque a casa, ela tem a assinatura dos arquitetos, isso é visível, né? Muitos arquitetos são artistas, então eles, com o uso de materiais, com as linhas, eles acabam assinando as obras. E existe sim o dedo também de quem está contratando o projeto, às vezes. Olha, eu quero isso dessa forma, e daí a expressão mais daquela pessoa. Eu vejo essas duas tendências em arquitetura, né? E não recrimino nenhuma das duas. Depende, como eu disse, do tamanho do bolso de cada um. No caso da decoração de interiores, daí eu vejo mais uma opção, às vezes, de você criar determinados ambientes. Eu já vi, por exemplo, em vez de tijolo de vidro, as pessoas usando garrafas PET para criar ambientes translúcidos, e ficou muito bonito, né? Ficou muito bonito, feito com muito bom gosto, com muito carinho, né? Sobretudo. E ficou com muita ousadia também. Exato. Ficou perfeito, sabe? Ficou perfeito. A casa da contadora de histórias Lucélia Clarindo é praticamente um quintal encantado, né? O Américo, que é o marido dela, conseguiu fazer daquele ambiente um ambiente de conto de fadas. É muito interessante. E ela atende as crianças gratuitamente, um projeto de leitura e contação de histórias. Então, eu estou citando a casa dela como exemplo de quem soube aproveitar o espaço usando os recursos disponíveis. Mas é isso que eu estava te falando, Ney. Para você fazer o ambiente da pessoa, você tem que conhecer a pessoa e saber como vai ser usado. Então, no caso dessa escritora, né? Contadora de histórias. Contadora de histórias, que você mencionou, ficou com a cara dela. Ficou um conto de fadas, ela é uma contadora de histórias, o ambiente está perfeito. É verdade. E eu só estou dizendo isso porque com criatividade tudo é possível. E lógico, com criatividade e recursos, daí fica melhor ainda, né? Então, dentro dessa linha de mobiliário agora, eu vejo nas lojas um conjunto de mobília melhor que o outro. Os preços são um pouco salgados, né? Mas são peças muito bonitas. A tendência hoje é de sofás grandes, de poltronas grandes, porque durante muito tempo nós tivemos a tendência do designer. Existem, inclusive, peças que são clássicas, designers dos anos 50, 60, de Europa e Estados Unidos, que ainda estão presentes e ainda são utilizados, porque deram muito certo. Né? Mas hoje o que o brasileiro vem consumindo e o que os ambientes de decoração os decoradores vêm sugerindo, passa mais por aquilo que o mercado vem oferecendo, não? Ou seja, o mercado vem se adaptando à demanda? O mercado oferece o que as pessoas estão querendo. Porque não adianta as indústrias fazerem peças que não são o que as pessoas estão querendo. Senão não vão comprar. Então, as pessoas estão querendo sofás grandes para convidar amigos ou para ficar à vontade. Então, não adianta a indústria fazer sofá, que você tem que ficar sentadinho assim, e tentar colocar na casa de uma pessoa que recebe amigos, que vão bater papo, ou que tem crianças e ficam ali na televisão, conversando, tudo. Tem que ser uma coisa mais à vontade. Como de se esticar para ver televisão, que tem uma coisa bem informal, bem gostosa. Então, na realidade, o que está predominando no mobiliário para se sentar, digamos assim, em salas de estar, por exemplo, é o conforto. É o conforto. Basicamente é isso. Basicamente o conforto aliado ao bom gosto, né? Sim, lógico. Depende do bolso, né? Não, o bom gosto não depende do bolso. É verdade. Eu acabei de citar a questão da Lucélia Clarindo. O bom gosto é inato da pessoa, né? E não depende do bolso. Depende do bolso as peças assinadas, né? Peças mais caras, como você falou,
Mas você pode fazer uma decoração simples, gastando pouco, e que seja de muito bom gosto. Em relação a salas de jantar, por exemplo, as pessoas vêm preferindo mais móveis de vidro, móveis de madeira, móveis mistos, peças com mármore, ou, de novo, depende muito não apenas do gosto, mas do bolso? Seria a mesma coisa. Você gosta, você tem uma vida que você recebe mais formalmente, então você tem que ter um tipo de sala de jantar. Se você é uma pessoa que recebe os amigos super à vontade, aí pode ser outro estilo, uma mesa de vidro, né? Tudo depende da vida que você tem e do bolso também, né? Então, não é só uma questão de gosto, é uma questão de praticidade no dia a dia. Sim. Para esses ambientes de convivência social, mas também de alimentação, exatamente, depende muito do cotidiano da pessoa. Exatamente. Tudo do cotidiano da pessoa. Do gosto, obviamente, mas também do cotidiano. É interessante, então, como a gente pode conhecer alguém pela casa dessa pessoa. Né? Você entra, você já nota até o ritmo de vida que ela tem. Olhos treinados como o seu. Os dois trabalham fora, os dois têm uma vida muito agitada, os filhos estão o dia todo na escola, fazem aula disso, aula daquilo, à noite vão fazer línguas, sabe, a família super ocupada. Essa área de estar e a área de alimentação tem que ser super prática, porque ninguém tem muito tempo para ficar ali fazendo pratos elaborados, arrumando mesas bonitas, charmosas. Não, é um joguinho americano, coisa bem prática, tudo bonito, bem arrumado, mas prático. Que pode lavar louça, sabe? Tem que ser. E uma pessoa que tem uma vida mais social, a decoração é outra. Eu compreendo. Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso em séries. Você tem nas cozinhas a famosa ilha central na cozinha. Então, no Brasil, a gente não vê isso. A gente vê as bancadas espalhadas e o espaço central vazio. Normalmente. Essa ilha central, ela vem sendo incorporada na arquitetura brasileira nos últimos tempos? Vem muito, muito. Principalmente porque a pessoa, como a gente está falando, as pessoas trabalham fora e na hora que chega em casa, ela não quer estar isolada na cozinha e o resto da família para lá. Não, todo mundo vai ajudar, cada um vai fazer o que tem que fazer. O marido também cozinha, faz curso de cozinha, chefe, gosta de estar com a família toda ali fazendo as coisas. Então, essa ilha é primordial, porque é um espaço de convívio. É um espaço de convívio, todo mundo participa ali. Que interessante, que interessante. Eu, sinceramente, acho aquilo muito bonito. Eu gostaria de constituir um novo ambiente mais ou menos nessa linha também. E prático, né? Prático. Um de frente para o outro. Eu também acho. Só falta aprender a cozinhar, porque por enquanto eu fervo uma água que é uma beleza. Então, né? Mas os cursos estão aí para isso. Inclusive online. Né? Inclusive online, tem bastante coisa. Em relação agora a quadros. Né? Falávamos no intervalo. Os quadros são os móveis da parede? É isso? Os quadros são os móveis da parede. Da mesma maneira que você põe o piso no chão, pode ser um piso de tábua, um piso de cerâmica, um piso, sei lá, maravilhoso, granito, como tem, do que for, né? E a parede também merece o capricho, né? O olhar da gente, porque você olha para a parede o tempo todo, para tua frente, né? Então, o que você põe nas tuas paredes são os móveis da parede. É o papel de parede, é o quadro, é o espelho, e eles vão ficar ali, se você não for pessoa que enjoa rápido das coisas, eles vão ficar ali por muitos anos. Então, eles têm um valor, tanto um valor como obra de arte, né? Um valor em dinheiro mesmo, ou tem um valor afetivo. Elas podem ter o valor de te relaxar. Né? Então, é muito importante os móveis da parede, são muito importantes os móveis da parede. A questão vamos começar com telas, né? Porque, por exemplo, o seu marido é meu amigo pessoal,
tem uma história de vida muito interessante, porque ele fazia o planejamento inicial de grandes obras, então ele dizia onde cada coisa ficaria, e aí eu falo de grandes instalações. Junto com a senhora também trabalhou cuidando do trânsito da Grande São Paulo, que era um desafio constante, diário, conforme a senhora me relatou anteriormente, e vocês dois dão uma guinada na vida muito interessante, ainda dentro da área de vocês. Ele também é arquiteto, mas dentro dessa guinada entra a questão de retomar com maior afinco uma habilidade que ele já tinha, que é a de pintor, né? Constante Orodisky é um artista elogiado por algumas pessoas muito conhecidas na nossa comunidade, como, por exemplo, o Dr. Salim Acras, o professor Odenis Mongrel, do meu ponto de vista, um dos maiores intelectuais que a gente tem em Ponta Grossa. E eu já tive a felicidade de ter vários quadros do Constante comigo, né? São telas muito bem elaboradas, com um traço característico dele. E eu vejo também outros artistas sendo expostos dentro do espaço que vocês têm. Inclusive, um deles fez muito sucesso em Ponta Grossa, o Paulo Autuori, que acho que ele é de Brasília, se não me engano. Leonardo Autuori. Leonardo. Nossa! O Paulo é um técnico de futebol. Primo dele. E é primo dele? Primo dele. Nossa, que interessante. Mas o Paulo é técnico de futebol. Enfim, aí vem a minha confusão. E o Leonardo Autuori, eu já tive telas do Leonardo também, ele tem um estilo bem peculiar. Ele é muito ágil e busca, como eu posso dizer, inspiração no impressionismo do século XIX. É muito bonito, muito bonito. São estilos completamente distintos, estou citando apenas dois. Eu já vi telas sendo comercializadas de um artista muito conhecido em Ponta Grossa, que é Horst Schneppel, também pela molduraria Obra-Prima. Para se colocar moldura, a gente precisa colocar moldura só em telas como essas que eu estou citando, ou dá para colocar moldura em qualquer peça que fique adequada? Às vezes um espelho, uma lembrança da faculdade, um cartaz da faculdade fica bem emoldurado? Então, Ney, é o que eu te falei. A parede, os quadros, né, os espelhos, são os móveis da parede. Então, como móvel você pode pôr de tudo, né, combinado, na parede é a mesma coisa. Você põe moldura nas telas, que com certeza ela embeleza a tela, e quando bem colocada, né? Você põe moldura em reproduções de telas, você põe moldura num desenho de criança, você põe moldura no espelho, né? Você põe moldura em umas lembranças, né? Você põe moldura, fotos, jornais, diplomas, muito pela conservação e pelo embelezamento do material. Você pode pôr moldura praticamente em tudo. Eu acho que eu já pus moldura em tudo que coube em moldura, eu já pus. Eu vi uma peça esses tempos atrás muito bonita, se não me engano, sapatinhos de bebê que receberam um banho de cobre ou coisa parecida. E ficou ali a peça eternizada, mas na moldura. Na moldura. Eu já pus espingarda na moldura. Ah, isso eu queria ter taco visto. De golfe, também arma, muitas armas a gente já pôs. Santinhos, lembranças de casamento, buquê de noiva. Na moldura? Aham. Uau! Nossa! Os bonequinhos que vão em cima do bolo de noiva. A gente põe os seus sonhos e as suas lembranças na moldura. Eu já vi relógios na moldura, mas buquê de noiva eu queria ter visto. Buquê de noiva. E a espingarda também eu queria ter visto. Espingarda também. Esse eu não vi. Deve ter sido muito interessante. Lógico que daí vocês têm que calcular a dimensão. Vocês devem elaborar uma caixa, eu imagino, para poder colocar essa peça dentro e daí fazer a moldura de acordo. Exatamente. Né? Como que se concebe a moldura em relação à tela, por exemplo? Existe uma continuação de cores em relação à tela? Porque é preciso estudar o ambiente em que ela vai ser colocada, a tela, né? Falando especificamente de pinturas. E a parede, tem a parede e tem a tela em si. Então, a moldura serve como um intermediário entre esses dois elementos? Então, a moldura serve para dar o acabamento e embelezar a tela. Só que ela é colocada, primeiro ela tem que combinar com a tela. Não existe essa história de dizer,
Quero pôr esse quadro na minha parede, mas meus móveis são cinza. Posso até procurar não descombinar com cinza, mas primeiramente a moldura tem que combinar com a tela. Claro. Ela não tem que combinar com o móvel. Então aí você combina a moldura com a tela e dentro do estilo em que está decorada a casa. Entendi. E a moldura também não pode chamar mais atenção do que a tela? Então, a moldura bem colocada, ela não chama mais atenção do que a tela. Quando você nota uma moldura chamando mais atenção do que a tela, é porque quem pôs a moldura não soube oferecer a moldura certa para aquela tela. Entendi. Porque não importa o tamanho. Tem gente que fala, eu quero uma moldura bem fininha para não interferir. Ela não interfere. Ontem eu estava mostrando para uma pessoa uma tela, até desse pintor que você falou, do Roger Schnepper, uma telinha 10 por 20. Ela estava com uma moldura quase de 1 palmo de largura. Uma telinha tamanho A4. Mas estava maravilhosa. Porque geralmente se você põe uma moldura desse tamanho, dourada, trabalhada, numa tela, se não for bem colocada, costuma sumir a tela. Você só enxerga a moldura. Mas ali não. Uma complementava a outra. Então a tela ficou maravilhosa, pequenininha e maravilhosa. Eu falei, olha, isso é um exemplo de tela de moldura bem colocada. Foi colocada uma moldura grande, pesada e não atrapalhou a obra de arte. Perfeito. Bom, então, pelo que eu posso entender, o papel da moldura é finalizar a tela, no caso específico de uma pintura. Finalizar a tela, proteger a tela e, ao mesmo tempo, valorizá-la sem fazer com que ela suma dentro do contexto. Exatamente. Né? E daí tem a questão, obviamente, da parede, eu imagino, da casa, e aí vocês vão indicar o que é melhor para essa combinação de fatores. Exatamente. Às vezes, uma casa muito rústica, uma pintura muito clássica, não tem como você pôr uma moldura rústica na pintura clássica. Então, você pode colocar a moldura clássica na pintura clássica e ficar num ambiente rústico. Mas aí tudo você tem que coordenar, ver a cor, ver a cor, o estilo, tudo. Ela pode estar, como a gente estava falando de misturar móveis, nesse caso a moldura, ela pode ser bem clássica e colocada numa parede de tijolinho. Nós já trabalhamos diversas vezes, eu como consumidor da molduraria obra-prima, e em diversos aspectos realmente as molduras são em si obras-primas, né, porque são muito bem elaboradas, muito bem feitas, e a combinação fica bem curiosa. Eu tenho meu diploma em moldurado, cheguei à conclusão que é melhor deixar uma cópia emoldurada do que o diploma em si, porque às vezes ele pode ser necessário. E, obviamente, é uma lembrança que afeta a minha memória, né, e os meus sentimentos. Foi uma época importante, completei 25 anos de formado em jornalismo, embora eu exerça a profissão há mais tempo, há 31. E o diploma é um pouco maior do que uma folha A4, enfim. Mas com a moldura, e a moldura é grande, a moldura criou essa combinação que nós mencionamos agora, que a senhora mencionou agora. A moldura não chama mais atenção que o diploma. Ela complementa, ela deixa o diploma com um espaço razoável na parede, porém sem chamar mais atenção do que o espaço central, que é o diploma. E nós estamos falando nem de uma pintura. Ela deu a importância que o diploma merecia. Exatamente, exatamente. Essa combinação, ela passa, às vezes, pela orientação, né? Porque às vezes chega o cliente ali e o cliente, nossa, eu gostei tanto dessa moldura, é um estilo rococó, bem dourado, tal, nada contra. Não. Por favor, nada contra. Mas tudo tem hora e lugar, né? Sim. E daí, nesse caso, vocês conversam com jeitinho com a pessoa? Com jeitinho. Que tem que conversar com jeitinho. Tem que conversar com jeitinho, lógico, porque também ninguém está ali para ofender ninguém, né? Tem que ser com muito jeitinho, explicar, também até um certo ponto. Se a pessoa quiser, faz. Se a pessoa quiser, eu penso assim, você que vai morar lá, você que vai olhar,
você que vai curtir. Se você adora isso, é um sonho você ter um diploma com uma moldura assim na tua parede. Não combina, mas você ama aquilo, então mais vale um sonho, né? Isso é verdade. Realizado. Isso é verdade. Minha avó dizia que o gosto é o regalo da vida. Eu nunca entendi direito essa expressão até ficar mais velho. Né? Mas, enfim, o fundamental nessa história, pelo que eu posso entender da sua fala agora, pouco colocada, é que o fundamental é que a pessoa se sinta bem no fim das contas. Claro. Porque você tem que se sentir bem onde você está, onde você mora, você tem que gostar daquilo, do ambiente. Então, assim, o arquiteto vai te orientar para que você consiga fazer do teu sonho uma realidade, mas com todas as normas de espaço, de cores, tudo para deixar o ambiente do jeito que você queria, sem você notar que teve o dedinho do gato ali, né? Arrumando para você. Eu tenho uma dúvida. Existe um limite de quadros por parede? Não. Existe um limite na tua cabeça. Se você é uma pessoa que gosta tudo muito clean, às vezes uma peça ali, ou duas, já tá bom. Tem gente que adora. Hoje em dia você coloca quadro até perto do chão, até perto do teto. E a linha? Os quadros devem ser dispostos na mesma linha? Devem ser dispostos na mesma linha, mas às vezes ultrapassam a linha. Então, um dos lados do quadro, você tem que pegar a linha, acompanhar aquela linha, embora, vamos supor, a parte de cima passe daquilo. Aí você vai formar outra linha. Então, é uma coisa geométrica, assim, tem que ter uma visão para você montar uma parede. Perfeito. Então, a questão como eu posso dizer, simetria precisa ser observada. Precisa ser observada. E, assim, também lembrar que não se usa mais quadros, assim, colocados tipo escadinha, isso não se usa mais. Então, tudo simétrico, não precisando ser tudo igualzinho, né? Vários tamanhos, várias larguras, alturas e tudo fazendo uma composição bem bonita. Compreendo. Esses quadros em escadinha, tem muita gente que vai, às vezes, viajar, por exemplo, para a Amazônia, daí volta com lembranças, com quadrinhos diferentes, um conjunto de 3, daí coloca em escadinha. Mas pode pôr um do lado do outro. Fica bonitinho também, né? Fica bonitinho também. É um toque atual, né? É importante pensar nesse aspecto também, principalmente em ambientes, a gente está falando de residências, mas em ambientes que são mais comerciais. É importante se encontrar com a decoração de interiores atualizada, ou seja, com aquilo que as pessoas consideram mais moderno. Em ambientes comerciais. Exato, para que o cliente não se sinta sendo atendido num local ultrapassado. Exatamente. O ambiente comercial vai mostrar que você é um profissional de sucesso. Então, você tem que estar com esse ambiente atualizado, não pode ser um ambiente carregado, mas tem que ser um ambiente moderno ou clássico, né? Mas atualizado para mostrar que, não sei em que área seria, mas que você tem bom gosto, que o seu escritório é um escritório que está dando certo, que está indo bem, então você é um profissional, um ótimo profissional. Então, porque assim, aquela coisa de em primeira impressão é a que fica, né? Você entra num escritório de um advogado super famoso, uma sala, uma recepção antiga, sem graça. Você fica até pensando, será que esse advogado é tão bom assim? Né? Não aparenta ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que bem cotada na sociedade, né? Porque também a gente tem que receber os nossos clientes, os nossos amigos, receber bem, né? Num ambiente gostoso, confortável, e que ele se sinta à vontade para tratar de negócios, conversar. Ao mesmo tempo, esse ambiente de trabalho deve mostrar pelo menos um aspecto da personalidade, que é o aspecto do sucesso profissional, do bom atendimento, como foi dito agora, deixando o cliente inspirado a buscar aquele serviço, aquele produto. Seria isso? Exatamente, com confiança. Com confiança que ele está indo no lugar certo.
E alguns ambientes ainda vão exigir um toque a mais. Por exemplo, se é um oncologista, câncer é sempre uma doença muito complicada, tem que também ter aquele toque de ambiente bem sucedido, porém mais sereno, é isso? Uma coisa mais tranquila, porque o consultório médico é uma coisa assim, né? Porque as pessoas vão estar lá preocupadas com o exame que vai fazer, ou com a consulta, então tem que ser uma coisa mais tranquila. É aquela coisa que a gente estava conversando no começo, dos ambientes, a cor dos ambientes influenciar, né? Lógico, se você fizer um consultório médico muito com tons vermelhos, muito carregado, muito cheio de coisa, a pessoa já está preocupada, meio estressada, né? E fica num ambiente carregado assim, piora o estresse dela. Por isso que buscar ajuda profissional é sempre interessante nessa área de montagem de ambientes. Em todas as áreas, na verdade, né? Concordo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, decoração como expressão pessoal. Estamos aqui no estúdio da TV Vila Velha com Cristina Scalise Urodischi, que é arquiteta urbanista e, obviamente, decoradora, sócia proprietária da empresa Obra Prima, molduras e também papéis de parede. Eu fiz questão de realizar esse programa por dois motivos. Primeiro, pela admiração profissional que eu tenho tanto pela senhora como por Constante Urodischi. Eu vejo, quando olho para vocês, um casal que dedicou a vida aos outros através do trabalho. Verdade. Então, eu realmente tenho uma admiração profunda e um carinho maior ainda. Um carinho maior ainda. Mas, acima de tudo, eu acho o seguinte: as pessoas precisam se sentir bem. O mundo é cada vez mais tumultuado. Aqui comigo no colo eu tenho um celular. E o celular, ele é uma ferramenta fantástica que fornece diversos componentes de tecnologia que facilitam a nossa vida, como o WhatsApp. Acredito que as encomendas hoje sejam quase todas por WhatsApp, dentro da sua loja, mas ele deve ser usado com moderação, para não aumentar o estresse. Então, o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho, ele precisa ser bem elaborado para facilitar o trabalho de todos, no caso do trabalho, mas principalmente em casa, para que as pessoas, e todas elas são muito importantes do meu ponto de vista no contexto social, relaxem. Exatamente. Esse é o fundamental no que se refere à decoração de interiores, a decoração como expressão pessoal, se sentir em casa, literalmente? Com certeza, Ney. Por isso que o que a gente conversou no começo, essa conversa que a gente tem com o cliente, é uma da maior importância, porque é nela que você vai saber qual é a necessidade do cliente. Então, aí sim você vai fazer o projeto, você vai montar a casa da pessoa para que ela se sinta em casa, se sinta bem, tranquila e segura, né, dentro de casa. Então, como você falou que a gente é muito solicitado, o celular o tempo todo, e lá não, lá é onde ela pousa a liberdade dela, né? Perfeito. Suas considerações finais? Olha, fiquei muito contente de te rever aqui ao vivo, né, em cores, e também queria aproveitar e contar para quem não sabe que nós estamos em casa nova, né? E ali fica bem no centro, na rua Coronel Bittencourt, número 111, uma quadra antes do Colégio Santana. Nós estamos acabando de montar a loja, estamos fazendo uma pequena galeria de arte lá, que eu espero que funcione bastante. A gente está com bastante ideia lá. E estamos esperando os amigos lá para conhecer e para a gente se rever e trabalhar junto, né? O telefone de contato? O telefone é o mesmo, tá? Desde que a gente abriu a loja. 3223-4602. 3223-4602. Senhora Cristina Scalise Urodischi, minha querida amiga, esposa de Constante Urodischi, meu amigo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora.
O tratamento cerimonial que eu forneci a uma amiga demonstra apenas o básico, respeito. Não que as pessoas que eu trate de maneira informal esteja sendo desrespeitoso. É que eu quis deixar claro, do começo ao fim, que a admiração profissional que sinto é inequívoca. E, principalmente, a admiração pessoal. São seres humanos fabulosos. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.